Quando eu era mais jovem, costumava sair muito tarde da noite e andar com gente questionável. Nunca cheguei ao ponto de beber com traficantes ou pessoas perigosas que trabalhassem para o crime organizado. Mas eu me reunia com viciados e ladrões da região que tinham menos neurônios no cérebro do que dedos nas mãos. Isso embora naquela fase da minha vida eu também não fosse exatamente a pessoa mais inteligente do mundo. Dei muita dor de cabeça para minha mãe até finalmente conseguir meu primeiro emprego. A partir daí comecei a me endireitar um pouco. Foi nesse contexto que certa noite eu estava bebendo em uma esquina. Era um lugar onde costumava me encontrar com alguns amigos daquela época. De repente, um sujeito se aproximou de mim com um sorriso enorme. Eu nem sabia o nome dele e só o tinha visto algumas vezes pela vizinhança. Normalmente os donos das lojas o mandavam embora porque ele incomodava os clientes. Ele ficou me encarando durante toda a noite. Em determinado momento criou coragem e veio falar comigo. Disse alguma coisa sobre eu ser muito bonita. Eu respondi que ele não deveria perder tempo comigo e mandei que fosse embora. Meus amigos riram, mas o sorriso dele não desapareceu. Ele disse que sabia como me tratar. Antes de ir embora, colocou a mão dentro do bolso. Na mesma hora, todos nós ficamos em alerta porque não sabíamos o que ele pretendia fazer. Ele poderia sacar uma faca para me ameaçar por ter zombado dele. Ou talvez algo ainda pior. Mas em vez de uma faca, ele tirou um par de brincos. Assim que os vi, achei os dois lindos. Eles não eram grandes demais, mas também não eram pequenos. Tinham algumas pedras bonitas que pareciam esmeraldas. Provavelmente eram apenas imitações, mas eu não tinha como saber. A única certeza era que eu tinha gostado daqueles brincos. Ele disse que poderia me dar os dois em troca de um beijo na bochecha. Aquilo me pareceu uma bobagem, como se ainda fôssemos crianças da escola. Então aceitei e dei um beijo nele. Depois disso, ele me entregou os brincos. Eu praticamente os coloquei na mesma hora. Ele foi embora comemorando o beijo que para mim não tinha significado nada. Passei o restante da noite meio bêbada exibindo os brincos para minhas amigas. Eu os mostrava como se fossem feitos de ouro verdadeiro e coisas assim. Como eu disse, naquela época, eu não era a garota mais inteligente do mundo. Nem por um instante pensei que aceitar brincos de presente pudesse trazer alguma consequência ruim. Naquela noite voltei para casa por volta da meia-noite. Talvez já fosse 1 da madrugada. Minha mãe e minha avó deveriam estar dormindo, por isso tentei entrar pela porta fazendo o mínimo de barulho possível. Acendi a luz da sala e vi uma silhueta se movendo rapidamente pela cozinha. Naquele momento me pareceu uma senhora usando um roupão. Minha avó às vezes tinha dificuldades para dormir, por isso falei com ela em voz alta e perguntei o que estava fazendo acordada. Não recebi nenhuma resposta. Achei estranho ela estar na cozinha com a luz apagada. Então me aproximei para falar com ela. Lembro que continuei fazendo algumas perguntas enquanto caminhava. Mas quando acendi a luz, a cozinha estava vazia. A cafeteira estava ligada. De repente ouvi uma voz vindo do corredor dos quartos. Quando me virei, vi minha avó. Ela perguntou por que eu tinha chegado tão tarde novamente. Não havia nenhuma maneira dela ter saído da cozinha e chegado até ali. A cozinha não tinha outra saída. Eu simplesmente ignorei a pergunta dela e disse que não deveria deixar a cafeteira ligada. Minha avó ficou irritada comigo. Disse que tinha acabado de acordar porque me ouviu falando sozinha. Depois me deu uma bronca por eu estar bêbada. Em outras palavras, não tinha sido ela quem ligou a cafeteira. Eu estava cansada e confusa. Então, simplesmente ignorei tudo e fui dormir. Na manhã seguinte, meu corpo inteiro estava doendo. Parecia que alguém tinha me espancado durante a noite. Tirei os brincos e os deixei sobre a mesinha onde guardava minha maquiagem e outras coisas. Acho que era fim de semana porque não saí de casa durante o dia inteiro. Mesmo assim, aqueles pequenos sinais estranhos dentro da casa não terminaram naquela noite. Algumas horas depois eu estava sentada no sofá da sala. Almoçava o que minha avó tinha preparado enquanto assistia televisão. De repente senti alguém passando as pontas dos dedos pelo meu pescoço.
Encolhi o corpo e olhei para os lados, tentando não derrubar a comida. Foi quando consegui vê-la novamente ao longe. Era aquela silhueta de roupão desaparecendo pela esquina um segundo depois. Chamei em voz alta, achando que fosse minha avó. Brincando, disse que as mãos dela estavam geladas. Mas minha avó não estava andando pelos quartos. Ela respondeu da cozinha, perguntando do que eu estava falando. Naquele momento pensei que minha mãe estivesse tentando me assustar. Levantei correndo para dizer que não fizesse aquilo comigo. Enquanto caminhava até o quarto dela, percebi alguém pelo canto do olho. Havia uma pessoa parada dentro do meu quarto. Voltei o mais rápido que consegui, mas não vi mais ninguém. No entanto, os brincos que tinham me dado na noite anterior estavam no chão do meu quarto. Naquele momento ainda não fiz nenhuma ligação entre as coisas. Mas pela primeira vez na vida entendi que alguma coisa estranha estava acontecendo comigo. Acho que uma semana se passou. Havia dias em que absolutamente nada acontecia. Em outros eu percebia movimentos rápidos pelo canto do olho. Parecia que uma terceira mulher caminhava pela casa enquanto minha mãe e minha avó estavam comigo. Era uma sombra rápida vestida de branco. Ela se movia de um lugar para outro sem que ninguém além de mim percebesse. Mesmo querendo contar, não disse nada para minha mãe, nem para minha avó. Tive medo de que elas pensassem que eu estava usando drogas ou alguma coisa assim. No fim, permaneci em silêncio até a noite anterior ao fim de semana. Foi quando finalmente consegui ver de frente aquilo que estava me perseguindo. Era tarde da madrugada e meu quarto estava completamente escuro. Mesmo assim, acordei petrificada ao perceber uma mulher sobre minha cama. Ela era alta e corpulenta. A mulher apontava o dedo para a mesa onde eu guardava minhas coisas. Eu sentia que não conseguia respirar, mas entendi imediatamente o que ela queria. Aquilo durou apenas alguns segundos. Mesmo assim, consigo fechar os olhos até hoje e lembrar de tudo claramente. Na noite seguinte, saí para encontrar meus amigos daquela época. Levei os brincos guardados dentro de um dos bolsos. Eu estava decidida a devolvê-los ao sujeito que tinha me dado. Quando contei às minhas amigas o que pretendia fazer, um dos rapazes do grupo comentou alguma coisa. Ele disse que já estava na hora e que não entendia por que eu tinha aceitado aqueles brincos. Perguntei do que ele estava falando. Foi então que ele me contou a verdade. Segundo ele, aquele sujeito vivia saqueando cemitérios para conseguir ingredientes. Ele disse que aqueles brincos provavelmente pertenciam a uma mulher morta. Eu já sabia que havia alguma coisa errada com os brincos. Era justamente por isso que queria devolvê-los. Mas nunca imaginei que eles tivessem sido roubados de um cemitério. Descobrir que ele tinha tirado os brincos de um cadáver me deixou furiosa. Levantei e fui procurá-lo. Quando o encontrei, gritei para que pegasse o brinco e enfiasse naquele lugar. Também mandei que os devolvesse à sepultura de onde os tinha tirado. Aquilo acabou provocando uma briga entre ele e meu grupo de amigos. Ele me ameaçou dizendo que iria me cortar por estar falando demais. Mas ninguém daquela região estava disposto a defendê-lo. No fim, ele pegou os brincos e foi embora. Até hoje não sei o que aconteceu com ele. Também não sei o que aconteceu com os brincos daquela senhora que me atormentou durante tantas semanas. Começo avisando que esse relato pode ser pesado para algumas pessoas, então fique por conta e risco. Meu nome é Marcelo e durante quase um ano trabalhei no turno da noite de um mercado. Eu saía pouco depois das 10 e voltava para casa sempre pelo mesmo caminho. Era uma rua tranquila, cheia de casas antigas e árvores grandes nas calçadas. Em uma dessas casas morava um homem que eu nunca conheci de verdade. Ele passava quase todas as noites sentado em uma cadeira perto do portão. Ficava olhando para frente e nunca cumprimentava ninguém. Eu dizia boa noite algumas vezes, mas ele nem mexia a cabeça. Depois de um tempo, simplesmente parei de tentar. O estranho era que quase sempre eu escutava um som vindo dele.
Parecia alguém mastigando alguma coisa com a boca aberta. Era um barulho repetitivo que dava para ouvir da calçada. Eu imaginava que ele estivesse comendo frutas, carne ou qualquer outra coisa. Nunca pensei muito sobre aquilo. Até uma noite em que minha curiosidade falou mais alto. Quando passei pela casa, o som estava mais forte que o normal. Diminui o passo e cheguei um pouco mais perto do portão. O homem continuava sentado, olhando fixamente para a rua. Foi então que percebi alguma coisa escura entre as mãos dele. Cheguei mais perto, tentando entender o que estava vendo. Aquilo que vi revira meu estômago até hoje. Ele estava mastigando um pedaço de um gato. Tinha pelo grudado na boca e entre os dedos dele. Eu soube que era um gato porque o restante do animal estava estirado no chão. O corpo ainda tinha as patas e parte do rabo. A cabeça estava destruída contra o cimento e parecia uma paçoca esmagada. Por alguns segundos eu simplesmente fiquei parado. O homem continuava mastigando devagar, sem olhar para mim. Ele não demonstrava vergonha, medo ou qualquer reação. Parecia estar fazendo algo completamente normal. Eu fui embora sem dizer nada. Nunca denunciei aquele homem e nunca contei aquilo para ninguém daquela rua. Talvez eu devesse ter feito alguma coisa, mas naquele momento só queria distância. No dia seguinte comecei a voltar para casa por outro caminho. Ele era quase 15 minutos mais longo, mas eu nunca mais passei diante daquela casa durante a noite. Até hoje, quando escuto alguém mastigando de boca aberta, lembro daquele som. E principalmente lembro que ele nunca parou de olhar para frente. Talvez para alguns não seja a história mais bizarra do mundo, mas experimente passar isso ao vivo. Esse é meu terror. Meu nome é Juana, tenho 47 anos e o que vou contar aconteceu em 2010. Naquela época eu morava perto de uma fazenda de corte aqui no interior de São Paulo, onde vivi por quase 12 anos. Nunca falei sobre isso em detalhes com ninguém. A única pessoa para quem contei alguma coisa foi minha irmã, e nem para ela contei tudo. Agora que não moro mais naquele lugar e já passou bastante tempo, consigo contar tudo. Cheguei àquele lugar por causa do trabalho do meu marido. Nos alugaram uma casa que ficava a 2 ruas da praça, praticamente de graça. A vizinha ao lado se chamava Dona Nazaria. Ela tinha mais ou menos a minha idade e morava sozinha. Era daquelas pessoas que se fazem presentes desde o primeiro dia. Emprestava açúcar, avisava quando alguém estranho rondava a rua e reclamava quando as crianças faziam barulho. No começo tínhamos uma boa relação. Depois as coisas começaram a ficar complicadas. A briga mais séria aconteceu por causa dos galos. Meu marido tinha levado 3 galos para casa. Nós costumávamos mantê-los presos no fundo do quintal. Dona Nazaria começou a reclamar que eles cantavam cedo demais. Também dizia que o cheiro chegava até a cozinha dela. Eu disse que tentaríamos cuidar melhor deles. Mesmo assim, ela não ficou satisfeita. Com o tempo, nossas discussões ficaram cada vez mais frequentes. Até que num domingo de manhã tivemos uma briga feia junto à cerca. Nós duas falamos todo tipo de coisa. Eu gritei que ela era uma intrometida. Também disse que se não gostava da situação, deveria se mudar. Ela respondeu com uma calma que me irritou ainda mais. Teria sido menos incômodo se tivesse gritado comigo. Ela disse que eu não sabia com quem estava falando. Depois falou que seria melhor eu cuidar do meu filho. Fechei a porta na cara dela. Naquela mesma tarde eu ainda estava furiosa quando contei tudo ao meu marido. Ele disse para eu não dar importância. Falou que brigas entre vizinhas às vezes acabavam daquele jeito. 3 dias depois apareceram os cachorros. Eram cachorros pretos, magros e de pelo curto. Os olhos deles eram claros. Na primeira vez vi apenas um sentado diante da minha porta enquanto eu saía para varrer. Ele não latiu. Ficou apenas me olhando.
Gritei para que fosse embora. O animal se levantou calmamente e seguiu na direção do terreno de Dona Nazaria. No dia seguinte eram dois. Estavam sentados exatamente no mesmo lugar, um ao lado do outro. Os dois olhavam fixamente para a minha porta. Meu filho tinha 7 anos naquela época e ficou assustado. Ele se recusou a sair para brincar. Eu disse que eram apenas cachorros de rua e que não ligasse para eles. Mas aqueles animais não se comportavam como cachorros de rua. Eles não pediam comida e nem se aproximavam para farejar. Apenas se sentavam diante da nossa casa. Às vezes aparecia um, outras vezes 2 e em alguns dias eram 3. Ficavam horas no mesmo lugar sem praticamente se mover. Quando eu saía, eles se levantavam e seguiam para o lado da casa de Nazaria. Quando meu filho colocava a cabeça para fora da porta, os animais ficavam mais atentos. Eles acompanhavam cada movimento dele com os olhos. Havia algo ameaçador naquele comportamento que começou a me incomodar de verdade. Uma noite perto das 11, ouvi arranhões na porta principal. Levantei, acendi a luz do quintal e abri a porta. Havia 2 cachorros pretos sentados a menos de 1 metro de mim. Eles ficaram me encarando. Um deles mostrou os dentes sem sequer rosnar. Fechei a porta com força. Naquela noite meu filho acordou chorando. Ele disse que tinha sonhado com aqueles cachorros. No sonho eles entravam no quarto e subiam na cama. Depois começavam a mordê-lo. Peguei meu filho no colo e o levei para dormir comigo. A partir daí comecei a perceber outras coisas. As galinhas pararam de botar ovos. Certa manhã encontrei 2 mortas dentro do galinheiro, mas elas não apresentavam nenhum sinal de violência. Durante vários dias a água da caixa passou a ter um cheiro estranho. Meu filho também começou a adoecer. Ele tinha uma febre baixa que aparecia e desaparecia. Também passou a ter medo de ficar sozinho. Além disso, começou a olhar constantemente para a cerca ao lado da casa de Nazaria. Era como se alguém estivesse chamando por ele. Certa tarde encontrei meu filho conversando sozinho junto à tela da cerca. Perguntei com quem ele estava falando. Ele respondeu que era com a senhora dos cachorros. Depois acrescentou que ela dizia gostar dele, mas não gostava de mim. Senti aquele arrepio de medo percorrer pelo corpo. Naquela mesma noite criei coragem e fui bater na porta de Dona Nazaria. Ela abriu com a mesma expressão tranquila de sempre. Eu disse que os cachorros dela estavam causando problemas. Falei que estavam assustando meu filho e pedi que controlasse os animais. Também avisei que tomaria alguma providência caso aquilo continuasse. Ela me observou durante alguns segundos. Depois abriu um pequeno sorriso. Disse que não tinha cachorro nenhum. Falou que aqueles animais que eu via não pertenciam a ela. Porém, acrescentou que às vezes eles apareciam sozinhos quando alguém não sabia respeitar os outros. Naquela noite apareceram 3 cachorros. Eles permaneceram diante da casa até o amanhecer. Nos dias seguintes, tudo ficou pior. Os animais deixaram de ficar apenas diante da casa. Eles começaram a aparecer dentro do nosso quintal, mesmo quando a cerca estava fechada. Certa manhã encontrei um deles dentro do cercado dos galos. Ele estava sentado ao lado das aves mortas. Não havia nenhum buraco ou parte quebrada por onde pudesse ter entrado. O cachorro simplesmente estava ali. Meu marido tentou acertá-lo com um pedaço de pau, mas o animal apenas olhou para ele. Depois disso, saiu caminhando tranquilamente, sem demonstrar qualquer pressa. Naquela mesma tarde, meu filho se recusou a comer. Ele disse que a senhora dos cachorros tinha falado com ele novamente. Segundo meu filho, ela havia dito que sua mãe era orgulhosa. Por causa disso, as coisas ficariam ainda piores. Foi quando comecei a sentir medo de verdade. Então fiz algo que talvez não devesse ter feito. Provavelmente algumas pessoas vão discordar do que fiz. Eu tentei envenenar os cachorros. E digo que tentei porque coloquei veneno na comida. Dessa vez os animais se aproximaram como se já soubessem de alguma coisa. Eles comeram tudo. Depois fiquei esperando o veneno fazer efeito. Mas isso nunca aconteceu. Meu medo aumentou ainda mais.
aquilo já não parecia simplesmente uma briga entre vizinhas. Havia algo estranho na maneira como aqueles animais se movimentavam. Também havia algo perturbador no jeito como meu filho falava daquela mulher. Tudo aquilo fazia parecer que estávamos completamente expostos. Tentei conversar com outras vizinhas. Algumas baixaram a voz assim que mencionei Dona Nazaria. Elas disseram que não era bom ter aquela mulher como inimiga. Contaram que Nazaria sabia certas coisas. Quando era mais jovem, algumas pessoas teriam visto ela fazendo rituais. Também diziam que às vezes ela se transformava em urubu para vigiar as pessoas. No começo eu não quis acreditar em nada disso. Tudo parecia exagerado demais. Porém, cada noite em que os cachorros voltavam tornava mais difícil continuar desacreditando. Meu filho começou a acordar gritando durante a madrugada. Ele dizia que os cachorros subiam na cama e cheiravam seu rosto. Certa manhã ele acordou com arranhões finos em um dos braços. Não eram cortes profundos, mesmo assim estavam ali. Levei meu filho ao médico do posto de saúde. Ele não encontrou nenhuma explicação para a febre, nem para aquele medo. Porém, receitou vitaminas e descanso. Saí daquele consultório sabendo que nosso problema não seria resolvido com vitaminas. Uma noite, depois de quase 3 semanas vivendo aquilo, fiquei diante do espelho do meu quarto. Disse para mim mesma que meu orgulho não protegeria meu filho. Chorei de raiva. Depois lavei o rosto e troquei de roupa. Então saí de casa e fui até a casa de Dona Nazaria. Eram quase 9 da noite. Bati na porta com a mão tremendo. Ela abriu como se já estivesse esperando minha chegada. Eu disse que tinha ido pedir perdão. Admiti que havia passado dos limites naquela manhã em que discutimos. Falei que não queria mais problemas. Também disse que meu filho estava assustado e doente. Enquanto falava, senti minha voz começar a falhar. Ela permaneceu em silêncio, olhando para mim. Então fiz algo que havia jurado nunca fazer diante de ninguém. Me ajoelhei na entrada da casa dela. Abaixei a cabeça e pedi claramente que me perdoasse. Também implorei que acabasse com aquilo que estava acontecendo. Dona Nazaria permaneceu calada durante bastante tempo. Depois respondeu com aquela mesma calma de sempre. Ela disse que as coisas ficam ruins quando alguém não mede suas palavras. Também falou que ficam ainda piores quando se ofende quem não deveria ser ofendido. Em seguida repetiu que não tinha cachorros. Disse que já havia me contado isso antes. Porém acrescentou que às vezes a raiva chama certas coisas e depois que elas aparecem pode ser difícil fazê-las ir embora. Ela não confessou nada diretamente. Nunca disse que havia mandado aqueles cachorros. Também não disse que era uma bruxa. Mas o tom da sua voz dizia tudo. A forma como ela me olhava de cima enquanto eu continuava ajoelhada deixou a mensagem perfeitamente clara. Então ela estendeu uma das mãos para que eu me levantasse. Eu segurei sua mão e percebi que seus dedos estavam frios. Depois ela disse apenas para eu cuidar do meu filho e que da próxima vez deveria pensar antes de gritar. Voltei para casa com as pernas tremendo. Naquela noite nenhum cachorro apareceu. No dia seguinte também não. Meu filho dormiu a noite inteira pela primeira vez em semanas. A febre desapareceu. As galinhas que ainda estavam vivas voltaram ao comportamento normal. A água da caixa também voltou a sair limpa e sem aquele cheiro estranho. Depois disso, nunca mais falei com Dona Nazaria além do necessário. Às vezes nos encontrávamos na rua e apenas cumprimentávamos uma a outra com a cabeça. Ela continuava com a mesma expressão tranquila. Eu evitava olhar para ela durante muito tempo. 3 meses depois, meu marido conseguiu trabalho em outro lugar. Não pensamos muito antes de tomar a decisão. Arrumamos nossas coisas e fomos embora. Senti um alívio físico quando deixamos aquela rua para trás. No lugar novo nunca apareceram cachorros pretos. Meu filho também deixou de falar sobre aquela senhora. Com o passar dos anos, o medo foi ficando cada vez mais distante. Mesmo assim, algumas coisas ainda me incomodam. Quando vejo um urubu circulando no céu, ainda sinto uma sensação estranha. E quando escuto um cachorro grande latindo durante a noite, lembro daqueles animais.
Lembro de como ficavam sentados diante da minha porta sem fazer nenhum barulho. Dona Nazaria nunca admitiu abertamente que tivesse causado tudo aquilo, mas acredito que também não fosse necessário. Eu me ajoelhei diante dela. Ela deixou muito claro aquilo que queria me fazer entender. E depois daquela noite, os cachorros simplesmente deixaram de aparecer. Aprendi tarde demais que existem brigas entre vizinhas que não se resolvem com gritos nem com orgulho. Também aprendi que existem pessoas que não convém deixar com raiva, porque elas nem sempre respondem diretamente. Às vezes mandam outras coisas em seu lugar. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Existem coisas sobre minha vida que quase ninguém conhece. E eu prefiro que continue assim. Desde criança aconteciam coisas estranhas comigo. Tenho lembranças muito vagas porque eu era muito pequena. Mesmo assim, lembro de ver sombras pelos corredores da minha casa. Também me lembro de uma senhora que aparecia dentro do meu quarto. Ela sempre ficava sentada em um dos cantos, tricotando. Os fios eram escuros e pareciam compridos demais. Era como se nunca chegassem ao fim. Não consigo dizer muito mais sobre aquela senhora. Com o passar dos anos, essas lembranças ficaram cada vez mais confusas. Aos poucos, fui enterrando tudo aquilo na memória. Quando cresci, simplesmente parei de vê-la. As sombras também desapareceram pouco a pouco, embora até não muito tempo atrás eu ainda visse alguma ocasionalmente. O que permaneceu foi uma espécie de sensibilidade em relação às pessoas. Desde jovem eu sentia quando alguém estava mentindo. Também percebia quando alguém se aproximava com más intenções. É difícil explicar isso sem parecer algo estranho. Algumas pessoas simplesmente me causavam uma sensação ruim desde o primeiro momento. E muitas vezes eu acabava descobrindo depois que estava certa. Durante uma época me aproximei bastante da religião. Frequentava os templos, rezava e tentava me afastar de tudo aquilo. Até que conheci Diego. Nós estudávamos na mesma turma. Diego era alto, muito bonito e sempre chamava a atenção. Eu gostava muito dele. O problema era que ele não tinha absolutamente nenhum interesse em mim. Acho que posso até dizer que eu era invisível para ele. E suponho que foi justamente por isso que fiz o que fiz. Não lembro exatamente como surgiu meu interesse pelo tarô, mas comecei a guardar o dinheiro que recebia para comer na escola. Passei semanas sem comprar meu lanche porque queria comprar um baralho. Fiz tudo escondido. Quando finalmente consegui juntar dinheiro suficiente, comprei meu primeiro tarô. Comecei a praticar sozinha no meu quarto. No início, eu realmente não sabia o que estava fazendo. Interpretava as cartas de maneira intuitiva e tentava entendê-las sozinha. Até que acabei me aproximando da mesma mulher que havia vendido aquele primeiro baralho. No povoado, todos a conheciam como bruxa. Foi ela quem começou a me ensinar. E praticamente tudo que eu aprendia naquele momento tinha uma única intenção. Diego. Ele já tinha namorada. Mesmo assim, eu estava obcecada em fazer com que ele reparasse em mim. Então acabei fazendo um trabalho para ele. Foi meu primeiro ritual daquele tipo. E lembro perfeitamente de como me senti depois. Eu me sentia poderosa. Talvez fosse a primeira vez que sentia poder mudar as coisas a meu favor. Também lembro que depois daquele trabalho algo mudou dentro do meu quarto. Segundo o que eu entendia naquela época, alguma coisa havia se agarrado a mim. Eu tinha feito um trabalho relacionado a um cemitério. Não quero entrar em detalhes sobre isso, mas eu estava convencida de que aquilo tinha relação com o que fiz naquele lugar. Porém, o mais estranho de tudo foi Diego. Ele começou a me procurar. Depois de eu passar praticamente despercebida para ele, tudo mudou. Diego começou a me procurar de maneira desesperada. E sim, no começo suponho que era exatamente aquilo que eu queria. Eu havia feito tudo para conseguir sua atenção. Mas chegou um momento em que aquilo deixou de me agradar. O comportamento dele havia se transformado em uma obsessão.
Eu sentia que até o olhar dele tinha mudado. Quando olhava para Diego, havia algo vazio em seus olhos. Já não parecia apenas o garoto de quem eu gostava se aproximando de mim. Aquilo havia se transformado em uma dependência que começou a me assustar. Por isso, acabei fazendo outro trabalho para tentar interromper aquilo. Naquela altura, eu já estava muito mais envolvida com tudo isso. E também foi nesse período que coisas muito estranhas começaram dentro da minha casa. Primeiro foram as lâmpadas. Elas piscavam o tempo inteiro e queimavam do nada durante a noite. Eu também escutava sussurros que pareciam me chamar pelas paredes. Além disso, ouvia passos pelo corredor quando sabia que não havia ninguém. Depois começaram as vozes. Às vezes eu escutava alguém dizendo meu nome quando estava sozinha. Em outras ocasiões, sentia que alguém estava me vigiando. Isso acontecia até durante o dia. Também comecei a enxergar pessoas pelo canto dos olhos. Eu as via atravessando portas e entrando pelas paredes. O mais estranho é que acabei me acostumando. Continuei aprendendo e eventualmente comecei a fazer trabalhos e limpezas para colegas e conhecidos. Algumas pessoas me procuravam pedindo favores. Outras queriam se vingar de alguém. Para elas, aquilo talvez fosse apenas curiosidade ou uma brincadeira. Para mim, porém, já havia se transformado praticamente em uma ocupação. Minha vida também começou a mudar por causa disso. Eventualmente, abandonei a universidade. Os rumores sobre o que eu fazia começaram a circular. Acabei sofrendo tanta discriminação que desisti do meu curso. Apesar de tudo, continuei fazendo trabalhos. Até uma determinada madrugada. Eu havia terminado um ritual bastante forte dentro do meu apartamento. Era muito tarde e tudo estava em silêncio. Eu ainda tinha algumas velas acesas sobre o altar. De repente, as luzes se apagaram. Logo depois, senti uma corrente de ar gelado atravessar o quarto. Aquilo imediatamente chamou minha atenção. As portas e as janelas estavam fechadas. Foi então que levantei os olhos. Havia uma mulher em um dos cantos do meu quarto. Ela era muito alta. Precisava dobrar o pescoço para caber sem bater no teto. Usava algo parecido com trapos escuros. E estava ali, bem diante de mim. Mas aquilo que mais ficou marcado na minha memória foram seus olhos. Ou melhor, a ausência deles. Parecia que aquela mulher não tinha olhos. Eu enxergava apenas 2 manchas vermelhas escorrendo pelas bochechas. Senti muito medo. Minhas pernas começaram a tremer. Tentei dizer as palavras de proteção que eu conhecia, mas naquele momento simplesmente não conseguia pronunciá-las. Quando acendi a luz, ela já não estava mais ali. Mesmo depois de todo o tempo que passou, ainda tenho uma sensação estranha. Parece que existe alguma coisa perto quando estou sozinha. Também sinto isso quando apago as luzes. Mas aquela mulher nunca mais apareceu. Se ela continua aqui, pelo menos eu já não consigo vê-la. E sou grata por isso. Parei de fazer trabalhos para outras pessoas. A única coisa que ainda conservo são minhas cartas. Elas ficam trancadas dentro de uma caixa de madeira. Quase nunca tiro o baralho de lá. Depois de tudo o que aconteceu, obviamente já não tenho o mesmo interesse em buscar respostas ali. Diego também acabou se afastando da minha vida. Ele foi justamente a razão pela qual entrei em tudo isso. Às vezes ainda chego a vê-lo de longe. Quando isso acontece, não consigo evitar olhar para ele. Também lembro de tudo que fiz quando era adolescente. Tudo aquilo apenas porque queria que aquele garoto reparasse em mim. Não posso provar que tudo o que aconteceu depois foi consequência daquele trabalho. Também não saberia dizer quem era a mulher que vi naquela madrugada. Só sei de uma coisa. Eu tinha absoluta certeza de que Diego jamais repararia em mim. Então fiz aquele primeiro trabalho. E depois disso, ele reparou. Embora o preço tenha sido muito alto.
Isso aconteceu conosco há alguns anos, quando minha esposa e eu ainda morávamos sozinhos em um apartamento que havíamos alugado pouco depois de nos casar. Como estávamos começando nossa vida juntos, gastávamos apenas com o que realmente era necessário. Por isso, a decoração do apartamento era bem simples. Eu trabalhava até tarde quase todos os dias e sempre voltava caminhando da parada de ônibus. No caminho, precisava atravessar uma praça onde às vezes havia pessoas vendendo artesanato e comida. Certa tarde, encontrei ali um homem que nunca tinha visto antes. Ele estava com vários quadros apoiados contra uma parede. Quando passei perto, ele me chamou e perguntou se eu queria levar algum. A ideia chamou minha atenção porque eu não gostava de ver as paredes do apartamento tão vazias. Porém, naquele momento eu não podia gastar dinheiro com aquilo. Então disse que os quadros eram bonitos, mas eu não tinha condições de comprar um. Qualquer outra pessoa provavelmente teria entendido e me deixado seguir caminho. Mas ele insistiu e depois fez uma proposta que me pareceu estranha. Disse que poderia me dar um quadro para eu pendurar em casa. Segundo ele, se alguma visita visse a pintura e gostasse, eu poderia recomendar seu trabalho. Ele até me entregou seu nome em um cartão de visitas. Eu disse que quase nunca recebíamos visitas em casa. Mesmo assim, ele respondeu que não tinha problema e que eu poderia ficar com o quadro. Não sei por que aceitei. Acho que foi porque o homem parecia bastante gentil. À primeira vista, não havia nada de estranho nele. Ele começou a olhar os quadros que estavam atrás dele. Depois de alguns segundos, tirou um que eu não gostei desde o começo. Era a pintura de um menino sentado no meio de um campo de trigo. O garoto aparecia em primeiro plano com as mãos apoiadas sobre as pernas. Ele tinha uma expressão triste. Não estava chorando e também não havia nada especialmente estranho na imagem. Mesmo assim, alguma coisa em seu rosto me deixava com um sentimento estranho. O artista disse que aquele quadro chamava bastante atenção. Também comentou que talvez ficasse bonito em uma sala. Quase pedi para ele me dar outro. Mas como era de graça, fiquei com vergonha de rejeitar seu trabalho. Então aceitei. Naquela mesma noite, cheguei em casa com o quadro debaixo do braço. Minha esposa riu quando contei toda a história. Ela disse que não entendia por que eu tinha aceitado algo de um desconhecido. Mesmo assim, estava animada para ver o quadro. Mas assim que olhou para a pintura, sua expressão mudou um pouco. Ela disse que o menino era bonito, porém o quadro lhe causava uma sensação desagradável. Eu concordava com ela. Só não queria admitir naquele momento porque tinha acabado de trazer aquilo para casa. Disse que poderíamos usá-lo para decorar um pouco as paredes. Então pendurei o quadro em uma parede da sala. Nos primeiros dias não aconteceu absolutamente nada. Eu até parei de prestar atenção na pintura. Porém, certa noite acordei com uma sensação ruim. Foi quando escutei o som baixo de uma criança soluçando. No começo, tentei acreditar que vinha de algum apartamento vizinho. Mas as paredes eram grossas e praticamente nunca conseguíamos ouvir nossos vizinhos. Além disso, alguma coisa dentro de mim dizia que aquele choro vinha da sala. Minha esposa também acordou e perguntou se eu estava ouvindo a mesma coisa. Nós dois ficamos em silêncio durante alguns segundos. Foi então que escutamos novamente. Nesse momento fiquei convencido de que o som vinha da sala. Era um choro baixo. Nós dois levantamos para verificar o que estava acontecendo. Por algum motivo que não conseguíamos entender, pensamos que talvez uma criança tivesse entrado no apartamento. Acendemos as luzes e procuramos por toda parte. Mas não havia ninguém. Minha esposa verificou a porta e também as janelas. Tudo estava completamente normal. Quando voltamos para o quarto, ela perguntou se eu tinha encontrado alguma coisa. Respondi que provavelmente era alguma criança do prédio. Talvez o som estivesse chegando abafado através das paredes. Voltamos para a cama e tentamos dormir. Mais ou menos 1 hora depois aconteceu novamente. Dessa vez o choro pareceu ainda mais claro. Fui em direção à sala sem acender todas as luzes. Assim que cheguei lá, o som parou. Fiquei olhando ao redor por alguns instantes.
Em determinado momento, acabei olhando diretamente para o quadro. Não consigo explicar exatamente o que percebi, mas por um segundo tive a impressão de que o menino havia movido a cabeça. Foi algo muito sutil. Parecia que a posição do rosto tinha mudado enquanto eu entrava na sala. Mesmo assim, estava escuro. Eu tinha acabado de acordar e provavelmente havia me confundido. Ainda assim, acendi a luz e me aproximei. O quadro estava exatamente igual a sempre. Fiquei vários minutos olhando para ele. Queria me convencer de que tinha visto apenas uma sombra. Ou talvez ainda estivesse meio adormecido. Não contei aquilo para minha esposa naquela noite. Eu sabia que ela já não gostava da pintura e não queria assustá-la ainda mais. Na manhã seguinte, examinamos o quadro juntos. Eu o tirei da parede e olhei a parte de trás. Queria ter certeza de que não havia nada de estranho ali. Também examinei a parede. Pensei que talvez existisse algum cano ou alguma coisa que explicasse aqueles sons. Mas não encontrei absolutamente nada. Durante vários dias não voltamos a escutar o choro. Então começamos a pensar que talvez tivéssemos exagerado, até acontecer novamente. Mas naquela noite não escutamos apenas o menino. Fiquei bastante encacucado quando ouvi o choro outra vez. Minha esposa acordou imediatamente dizendo que aquilo precisava ser algum vizinho. Porém, ela ficou muda quando nós dois ouvimos outra coisa ao mesmo tempo. Passos pequenos no corredor. Parecia alguém caminhando descalço da sala até nosso quarto. Depois, os passos voltavam novamente para a sala. Minha esposa entrou em pânico. Ela dizia que alguém tinha entrado no apartamento. Eu me levantei e comecei a procurar por toda a casa. Deus sabe que fizemos tudo o que podíamos. Procuramos em todos os cantos, mas não havia ninguém. A porta principal estava bem fechada. As janelas também. Nós não tínhamos filhos e também não tínhamos animais de estimação. Não existia nenhuma razão para ouvirmos passos daquele tipo dentro do apartamento. Depois daquela noite começamos a dormir mal. O choro aparecia a cada poucos dias e quase sempre vinha da sala. Os passos não aconteciam com tanta frequência, mas nós os ouvimos vezes suficientes para deixar de considerar uma coincidência. Também paramos de acreditar que fosse algum eco vindo de outro apartamento. E sempre que saíamos para verificar, havia uma coisa diante de nós. Aquele quadro pendurado na sala com um menino triste como protagonista. Obviamente era coincidência demais. Minha esposa começou a pedir para que eu tirasse o quadro dali. Eu ainda tentava encontrar explicações racionais para tudo aquilo. Porém, a cada dia isso ficava mais difícil. Até que uma noite entrei novamente na sala depois de ouvir o choro. Naquele momento, tive outra vez a sensação de que algo na pintura havia mudado. Dessa vez, me pareceu que o menino estava olhando diretamente para onde eu estava. Eu não conseguiria provar aquilo. Talvez minha própria cabeça já estivesse brincando comigo. Mas aquilo foi suficiente para me convencer. Ficamos com o quadro durante aproximadamente 3 semanas. Uma manhã, minha esposa disse que não queria passar outra noite com aquela coisa dentro de casa. E naquele momento eu já não tinha nenhuma vontade de discutir. Tirei o quadro da parede e o embrulhei em uma sacola grande. Minha intenção era devolvê-lo. Tentei ligar para o artista usando os números do cartão que ele havia me dado, mas nenhum daqueles números estava registrado para qualquer usuário. Naquela tarde, passei pela praça procurando pelo homem. Ele não estava lá. Voltei vários dias depois e também não o encontrei. Perguntei para 2 vendedores que trabalhavam normalmente naquele lugar. Nenhum deles soube dizer quem era aquele homem. Talvez simplesmente não o conhecessem. Ou talvez aquele artista vendesse suas pinturas em outros lugares. No fim, joguei o quadro em uma caçamba de lixo longe do nosso prédio. Não quis dar aquilo para ninguém. Também não queria deixá-lo em algum lugar onde um vizinho pudesse encontrá-lo. Desde o dia em que tirei o quadro de casa, nunca mais ouvimos choros durante a noite. Também nunca mais escutamos aqueles passos. Eu nunca voltei a encontrar o artista. Certa noite, minha esposa e eu decidimos procurar por ele na internet.
Talvez tivesse alguma rede social ou qualquer coisa parecida. Mas não encontramos nada. Era como se aquele homem simplesmente não existisse. O Diário dos Pesadelos fica por aqui. Obrigado por ouvir até o fim. Nos vemos no próximo episódio. E lembre-se, não vá ao escuro sozinho.